Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos aqui juntos mais uma vez na nossa jornada, fazendo estudo deste livro sensacional, Uma Vida com Propósitos. E para quem está comigo desde os primeiros dias, com certeza tem experimentado uma verdadeira transformação com a leitura desse livro. Meu Deus! Para mim tem sido uma experiência incrível, sensacional. E eu tenho certeza que na sua vida também tem acontecido coisas grandiosas. E nesses dias a gente tem lido e tem aprendido muito a respeito do que Deus inspirou esse homem, o Rick Warren, para escrever esse livro. Passamos uma sequência de 7 dias estudando com o foco principal de entender por que eu estou aqui na Terra, qual é o meu real propósito. E a gente entendeu que tudo começa com Deus, que o meu nascimento, o seu nascimento não foi um acidente, mas foi um projeto de Deus, foi um plano de Deus, foi um sonho de Deus. A gente entendeu que somos criados para a eternidade e que a vida aqui nos propõe alguns testes. E nós precisamos vencer os testes que a vida nos oferece, nos propõe de alguma forma. Para quê? Para termos o nosso caráter forjado por Deus, forjado por Deus. A gente entendeu mais 7 dias estudando sobre um propósito maior, que é: você foi planejado para agradar a Deus. E nesses 7 dias nós aprendemos sobre como agradar a Deus. Quando a gente entrega a nossa vida completamente ao Senhor, a gente confia nele, a gente conhece ele, a gente se rende aos braços do nosso Pai Celestial. Nós aprendemos o que é que faz Deus sorrir quando nós usamos os nossos dons e talentos para a glória dele, quando nós amamos ele, colocamos ele em primeiro lugar na nossa vida, ele é o centro de todas as coisas. E nós entendemos que Deus quer e ama ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Depois passamos uma sequência de 7 dias estudando sobre o tema Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E entendemos que... Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Eu estou vendo aqui um comentário aqui de Ricardo, de que está sem áudio. Se vocês estão me ouvindo, me dá um sinal, por favor. Só para eu ter certeza de que vocês estão me ouvindo. Sim, obrigada, Delmira, obrigada. Passamos uma sequência de mais 7 dias, estudamos sobre o propósito maior. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E a gente entendeu que Deus nos chamou para sermos os seus filhos. E para sermos filhos de Deus, precisamos aceitar a paternidade de Deus e permitir que Ele seja o nosso Pai. E começar a desenvolver um relacionamento de filho para pai. E também, como Deus é nosso Pai, nós todos somos filhos de Deus, então precisamos aprender a nos relacionar como irmãos. E a gente aprendeu que Deus se importa, Deus gosta e Deus quer relacionamentos. E por isso, a gente aprendeu dicas de como aprender a se relacionar, de como a gente resgatar um relacionamento que foi rompido, foi quebrado por algum motivo. E a gente aprendeu a importância de nos conectarmos com pessoas que, assim como nós, estão buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus e crescendo também na sua vida espiritual. Depois passamos uma sequência de mais 7 dias estudando sobre o grande propósito. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E a gente aprendeu a como crescermos. A gente entendeu que muita gente envelhece, mas nem todas as pessoas crescem. E nós aprendemos a como crescer diante de Deus, como crescer e seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Então, nós aprendemos como podemos ser transformados pela verdade, como podemos ser transformados em meio à provação, em meio às adversidades que surgem na nossa vida. A gente entendeu a como vencer a tentação, eliminar os poderes que a tentação usa para venhamos a cair. A gente estudou, inclusive, algumas técnicas de PNL. Para quê? Para nos direcionar, para que não caiamos em pecado, mas que possamos vencer as tentações que surgem na nossa caminhada. E agora estamos numa nova sequência de 7 dias. A gente estudou sobre como aceitar a nossa missão.
a gente estudou sobre como fomos formados para servir a Deus e passamos 2 dias estudando todas as 5 pontos da palavra forma e entendermos o nosso chamado. E hoje, olha que tema lindo! Olha o tema de hoje, gente! Nossa, quando eu leio, cada dia mais eu me apaixono, porque eu vejo que Deus inspirou esse homem para escrever esse livro e como esse livro tem sido abençoador na nossa vida. O tema de hoje é usando o que Deus deu a você. Usando o que Deus deu a você. E eu também quero usar isso que Deus me deu e hoje a gente vai aprender como usar, como colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Então vamos começar já a leitura. Inicia com um texto bíblico, né? um verso bíblico em Romanos 12:5, que diz assim: visto que nós descobrimos, moldados nessas partes excelentes formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, que passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Ou seja, mediante toda a grandiosidade de que Deus nos formou, o nosso foco deve ser o quê? Seguir adiante, seguir em frente. Seguir em frente como, Zandra? Sendo o que Deus formou que eu fosse. O que Deus desejou que eu fosse. Deus me formou para eu ser alguém, para eu fazer algo, para eu desenvolver algo nessa terra, para eu cumprir uma missão. E eu preciso seguir em frente cumprindo a missão que Deus tem para a minha vida. E tem um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Olha que forte. Então, o que você é, o que você realizou, o que você conquistou, o que você desenvolve na sua vida, Deus te presenteou com todos os dons, habilidades e competências que você usa no seu dia a dia. Mas aquilo que você faz, diante de tudo que você recebeu de Deus, é o presente que você dá para Deus. Então, se você pega um dom, uma habilidade, uma competência que Deus te deu e guarda na gaveta, é esse o presente que você está dando para Deus. Ou seja, nada. Mas quando você pega esse dom que Deus te deu, essa habilidade que Deus te deu, essa competência que Deus te deu e usa, o que é que acontece? Você está também presenteando a Deus. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com aquilo que recebeu. É o máximo que Deus quer que façamos. Não é qualquer coisa, não é qualquer parte, é o melhor que a gente pode fazer. Ele não quer que você se aflija ou cobice talentos que não tem. Em lugar disso, Ele quer que você se concentre nos talentos que Ele lhe deu para você usar. Às vezes a gente fica tão preocupado de olhar o talento do outro e dizer assim: nossa, como essa pessoa é talentosa, como essa pessoa faz isso bem, como essa pessoa faz aquilo bem, E às vezes a gente fica tão preocupado em admirar aquela pessoa e perceber os talentos que aquela pessoa tem e às vezes esquecemos de olhar para os nossos talentos e identificar que talentos nós temos e poder colocar em prática aquele talento que Deus nos deu. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, ou seja, quando você quer forçar algo, é frustrante. Por quê? Porque produz resultados limitados. É um desperdício de tempo, é um desperdício de talento e é um desperdício de energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus em conformidade com a sua natureza. Ou seja, você precisa servir a Deus com os talentos, com as competências, com as habilidades que Ele te deu, que Ele te entregou. Então você não precisa ficar sofrendo para aprender a habilidade dos outros, para tentar fazer o que os outros fazem, tentar entregar o que os outros entregam, porque Deus não está preocupado naquilo que você está fazendo, inspirado no outro, ou copiando o outro, ou tentando entregar o mesmo que o outro entrega. Deus quer a sua entrega única, a sua entrega particular.
Nunca, nunca Deus vai exigir de você que entregue algo para Ele que você não tenha capacidade, competência para entregar. E o que é que Deus quer, Zandra? Deus quer... Eu posso dar o meu pouquinho para Deus? Não. Não é o pouquinho. Deus quer que você entregue para Ele o seu melhor. O seu melhor. Dê sempre para Deus o seu melhor. É incrível como as pessoas às vezes querem dar só um pouquinho para Deus, mas querem receber de Deus tudo. Querem receber de Deus o melhor. Eu quero receber bênçãos, milagres. Olha, eu quero um resultado profissional, prosperidade, Zandra, riqueza. E você dá o que para Deus? Se você quer receber o melhor de Deus, aprenda a dar o seu melhor para Deus. O seu melhor para Deus. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. E aí eu te pergunto, como você pode saber algo que eu quero que você faça? Como você pode saber? De repente eu tô aqui pensando, poxa, eu queria que Carol fizesse algo pra mim. E eu tô aqui pensando o que é que eu quero que Carol faça. Mas Carol só vai fazer aquilo se ela souber. Se ela souber. E quem vai dizer a ela? Sou eu. Sou eu. E eu quero dizer, olha, Carol, eu quero isso de você. Eu sonhei isso pra você. Eu desejo isso pra você. Mas ela só vai conseguir saber se ela permitir que eu fale. E muitas vezes Deus quer falar comigo e com você. Deus quer falar, Deus quer dizer, Zandra, vai por esse caminho aqui, minha filha. Zandra, faz isso, Zandra, faz aquilo. Só que eu preciso dar tempo para Deus falar comigo. Eu preciso gastar tempo com Deus, eu preciso escutar a voz de Deus. E quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar à noite e agradecer a Deus pelo dia, ou deitado na sua cama, ou sentado na sua cama, eu não sei como é que você faz, mas você ali fala tudo que você quer falar com Deus. Conta sobre o seu dia, faz todos os seus pedidos, e aí o que é que você faz? Amém, Senhor, agora eu vou dormir. E muitas vezes você perde a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Precisamos também dar o tempo para ouvirmos aquilo que Deus quer falar com a gente. Qual é esse tempo? É o tempo onde a gente lê a palavra de Deus. É o tempo onde nós conversamos com Deus. É o tempo em que nós ouvimos a palavra de Deus. Comece avaliando os dons e habilidades que Deus te deu. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e o que você não é. Se você pudesse fazer uma avaliação, fosse uma prova agora, um teste para você de repente passar aí num processo seletivo. E aí você tinha que fazer, colocar num papel tudo que você é bom e tudo que você não é. Que você ainda precisa melhorar, o que você não tem habilidade para fazer. Então você vai colocar nesse papel. Coloca isso, faz de conta que é algo indispensável, você precisa fazer. E quando você colocar isso no papel, o que é que vai acontecer? Você vai ter evidência de quais áreas você é muito bom. Quais talentos você tem, quais habilidades você tem. Quando você descobrir isso, o que é que acontece? Quando estiver isso diante dos seus olhos, você vai conseguir usar isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque Deus não quer que você faça nada à força, nada forçado, nada sentindo pesar. Não, Deus quer que você faça aquilo que te dá prazer, que te dá alegria, que te dá paz. E aí Deus vai operar o milagre dele por meio da sua vida. Então, descubra, gaste tempo para descobrir quais os seus talentos, quais as suas habilidades, quais as suas competências. Faça essa lista. Se você puder, compartilha com alguém que conhece você e fala assim, eu acho que eu tenho esses dons aqui, essas habilidades, se você concorda, o que é que você acha? Talvez alguém até te diga, olha, mas você também é muito bom nisso, você não colocou aí. Coloca isso, também é um talento que você tem, coloca aí, escreve aí. Porque você vai estar olhando para os dons e habilidades que Deus te deu. E quando você conhece esses dons e habilidades, você está pronto para quê? Para usá-los. Para usá-los. Você jamais vai usar algo, imagina que você quer fazer uma sobremesa e alguém fala assim para você, faz a sobremesa. Se você não souber quais ingredientes você tem, você não vai conseguir fazer sobremesa nenhuma, zero.
Mas se alguém te falar, olha, temos alguns ovos aqui, tem leite aqui, sei lá, tem leite condensado, aí você já pensa, o que é que eu posso fazer aqui com esses ingredientes? Ah, já sei, vou fazer tal sobremesa. Você só consegue decidir a respeito da sobremesa que você vai fazer se você tiver acesso aos ingredientes que você tem. Da mesma sorte, para você usar as suas competências, as suas habilidades para a glória de Deus, você precisa conhecer em que você é bom. Então, lista as suas competências e habilidades. Olha, muita gente não consegue evoluir, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, por um motivo. Elas fazem muitos cursos, elas leem muitos livros, elas conversam com pessoas inteligentíssimas, mas elas cometem um grande erro. Sabe qual é esse erro? Não colocar em prática. Nós estamos hoje no dia 32 da nossa jornada. Há 32 dias estamos estudando coisas extraordinárias. Não permita que o seu tempo em relação a esse estudo seja somente essa hora que passamos juntos aqui no Instagram. Não permita. Aprenda aquilo que você aprendeu aqui, coloque em prática. Então, ok, é para eu pensar nas minhas habilidades, nas minhas competências, ok, eu vou fazer isso, eu vou pegar o papel, eu vou escrever, eu quero identificar e eu quero usar isso para a glória de Deus na minha vida. Faça perguntas do tipo: onde pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Onde foi que alguma situação aconteceu na sua vida e alguém chegou para você e falou assim para você: nossa, como você faz isso bem? Como você me abençoou? Ou que talento que você tem? Uau! Alguém te fez um elogio, alguém reconheceu você, alguém citou o seu nome, alguém te deu uma referência, te indicou. Então, esses sinaizinhos são evidências que Deus te dá a respeito do talento que Ele te deu, da habilidade que Ele te deu, de algo que você tem. É seu, é nato. Então se faça essa pergunta e você vai lembrar da situação, aquele dia que você recebeu aquele elogio, aquele dia que você foi reconhecido, e isso vai te dar o quê? Evidência de que você realmente identificou um talento, uma competência, uma habilidade que Deus te deu. Faça perguntas também assim: onde eu já fui bem sucedido? O que eu fiz em determinado tempo da minha vida, determinada área da minha vida, eu fui bem sucedido? Nossa, deu muito certo. Isso vai ser também sinal de que você está fazendo algo que você nasceu para fazer. Olha o que acontece. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de ocupação. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu não tinha feito. O autor está compartilhando conosco que ele nunca tinha ensinado na vida, nunca. Mas de repente, ele experimentou. Ele não sabia que tinha esse dom, ele não sabia que tinha essa habilidade, ele fez assim, ó, sabe de uma? Eu vou ensinar, eu vou dar uma aula aqui para ver como é que vai acontecer na minha vida. E de repente ele descobriu que esse era o maior talento que Deus tinha dado para ele. Era o maior privilégio que Deus tinha dado para ele. Era a maior habilidade que ele tinha e que ele fazia. E que ele tinha muito prazer em fazer aquilo. Ele falou, uau, é isso que eu vou fazer para a glória de Deus. É isso que eu vou desenvolver para a glória de Deus. Experimente outras áreas. Faça coisas que você nunca fez na vida. Experimente coisas que você nunca experimentou na vida e de formas onde você pode contribuir com pessoas. Sempre pense na forma de contribuir. Eu sempre encorajo as pessoas que perpassam pelo meu caminho, eu falo assim, ensine algo a alguém. E tem gente que fala assim, Zandra, mas eu não tenho habilidades, eu não tenho metodologia de ensino e tal. Eu falo assim, não precisa de metodologia se você é muito bom em algo. Ensine do seu jeito, da sua forma, mas sempre há algo que você é muito bom. E você é muito bom
E você pode ajudar pessoas a se tornarem tão bons quanto você. Então essa entrega. Descubra o seu dom e então saberá qual chamado você deve se dedicar. Qual o propósito, qual a missão principal da sua vida quando você descobrir essas competências e habilidades que você tem. Você tem dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca os pôs à prova. Nunca. Então você só vai saber quando você é realmente bom, quando você viver essa experiência. Eu sempre falo com meus alunos de oratória, Zandra, eu não consegui ainda, eu não evoluí, eu preciso evoluir mais. Eu falo assim, quantas palestras você deu? Ah, Zandra, eu dei umas 3 palestras, para com isso. Você precisa dar mais palestras. Vai lá, conforme é o tempo que você quer estar pronto, é o tempo que você se dedica à prática. Pratica, até o momento que você vai ficar muito bom naquilo que você faz. Então é impossível você dizer, Zandra, eu não sou bom nisso, se você nunca fez. Se você nunca experimentou. Tem gente que olha para uma fruta e diz assim, essa fruta eu não gosto. E a pergunta é simples, você já provou? Não, nunca provei, então para com isso. Como é que você sabe que não gosta? Você tem que experimentar. Você tem que viver a sua experiência. E ali você vai dizer, uau, realmente eu tenho um talento para isso. Eu tenho um chamado para isso. E olha, esse experimentar não é uma única vez, não. Você experimenta e se permite um teste. Eu lembro que a primeira vez que eu provei um açaí na vida, primeiro quando eu olhei aquela pasta escura assim, numa tigela, um negócio assim, eu falei, meu Deus, isso é uma sopa, isso é um sorvete, é o que esse negócio? E já de cara eu não gostei. Provei a primeira vez, não achei bom o sabor. Falei, não gostei não. Passou um tempo e eu experimentei a segunda vez. Quando eu experimentei a segunda vez, eu falei, nossa, que negócio gostoso é esse, gente? Que delícia! E hoje eu sou fã de açaí. Então observe, se eu tivesse travado pela minha visão, pelo meu olhar, eu teria perdido a oportunidade de desfrutar de algo que hoje me dá prazer, que eu gosto. E se eu tivesse dito não da primeira experiência, também poderia ser que hoje eu não desfrutasse. Então, a gente precisa experimentar, viver a experiência, permitir um tempo de teste para a gente validar se tem aquela competência ou aquela habilidade naquela área. Pode acontecer de você se surpreender com o resultado. Pode acontecer de você dizer, meu Deus, eu nasci para fazer isso. Quanto tempo eu demorei para identificar isso. Meu Deus, quanto tempo eu demorei. O autor diz aqui, conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos após 70, 80 anos. E essa história é incrível, gente. Olha aí, pra galera que pensa assim, será que na minha idade ainda vale? Será que isso ainda funciona pra mim ou é só pros mais jovens? Olha que coisa linda que o autor compartilhou. Ele disse assim, conheci uma mulher na casa dos 90 anos que começou a correr e não sabia que gostava de correr até completar 78 anos. Quando ela fez 78 anos, ela fez a sua primeira corrida e ela se apaixonou. E dos 78 anos até os 90 e poucos, onde o Rick Warren a conheceu, ela corria. Então foi algo que ela só conheceu aos 78 anos. Então não existe tempo para Deus. Não existe tempo para você identificar algo que você faz e que você faz muito bem, que te dá prazer e que você pode usar para a glória de Deus. Aí talvez você me pergunte assim, Zandra, mas como essa senhora aí vai usar a corrida para a glória de Deus? Como assim? O que ela vai fazer pelas pessoas? Quantas pessoas, meu amigo, minha amiga, quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, vão começar a correr quando verem essa senhora correndo? Quantas? As pessoas vão olhar e dizer assim, nossa, se essa mulher que tem 80 e poucos anos, 90 anos, está correndo e eu tô aqui com 30 com preguiça, para com isso, eu tenho que correr agora.
Eu tô aqui com 40 parado, eu tô aqui com 50 parado. Não, eu tenho que correr. Só o fato dessa mulher descobrir esse talento que ela tem, quantas pessoas foram inspiradas por ela para iniciar uma corrida. Assim é na sua vida, na minha vida. E isso é usar para a glória de Deus. Isso é usar para a glória de Deus. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselhou: faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado. Então, dedique-se a isso inteiramente. Uau! Olha o que a Bíblia diz por meio da vida do Paulo. Do apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: faça um exame cuidadoso. Zandra, olha aí, quem você é? Avalie quem você é. E aí, quando você fizer essa avaliação, perceba que os trabalhos que você faz e que você faz muito bem. Percebeu? Ok. Então vá lá e se dedique inteiramente nisso. Completamente nisso. Só faça isso. Só faça isso. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Focar naquilo que você nasceu para fazer. E aí, para você identificar isso, você pode fazer perguntas para você mesma, do tipo, ou para você mesmo do tipo: o que eu realmente mais gosto de fazer? Em quais momentos eu me sinto mais vivo? Quando você faz algo que você tem prazer, que você tem alegria de fazer, você sente vida em você, você sente, sabe, seu coração vibrar, seu corpo vibrar, você diz assim, yes, vou fazer isso. Você tem prazer ao acordar pela manhã. Então, o que é? Em quais momentos da sua vida você se sente mais vivo? Outra pergunta: o que estou fazendo quando perco a noção do tempo? O que eu faço que de repente, quando eu olho, uau, o tempo passou e eu nem percebi? Eu gosto mais de rotina ou de variedade? Eu prefiro estar em grupo ou prefiro trabalhar mais sozinho? Eu sou mais introvertido ou sou mais extrovertido? Eu sou mais racional, objetivo, ou sou mais emocional? Do que eu gosto mais? De competir ou de cooperar? As respostas para essas perguntas vão direcionar você ao seu propósito. Você precisa encontrar essas respostas, porque ninguém pode te dizer isso. Nem quem mais te conhece na vida, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, seu companheiro, sua companheira, não importa. Seu filho, não. Sua filha, não. Ninguém tem essa resposta. As respostas para essas perguntas quem tem é você, porque se fala a respeito do que você sente. Que momentos você se sente feliz, você se sente inteiro, você se sente vivo. Que momentos da sua vida você vive que você não vê o tempo passar. A gente fala em programação neural, essa situação em que o tempo corre, você nem percebe, a gente chama de flow. O momento flow da sua vida. Que momento flow é esse? Quando é que eu estou em flow? Quando é que eu estou fazendo algo, o tempo passa e eu nem percebo? Pense nesses momentos e Deus vai te direcionar. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela moldou você. Como sua vida moldou você. Moisés disse aos israelitas assim: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Experiências esquecidas são inúteis. Experiências esquecidas são inúteis. São inúteis. Eis uma boa razão para se manter um diário espiritual. Paulo se preocupou em que as pessoas entendessem sobre o tempo, para que não tivesse um tempo desperdiçado. Toda experiência que você viveu na vida existe um propósito. Toda. Então não permita que você as esqueça, mesmo aquelas que te causaram dor.
porque elas servirão para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Eu tenho uma irmã que ela é 6 anos mais nova do que eu. Eu tenho 2 irmãs, uma criancinha de 8 anos e minha irmã, a mais nova, que é 6 anos, a do meio, que é 6 anos mais nova do que eu. E quando nós éramos crianças, então imagina, eu não sei ao certo a idade, mas vamos imaginar aqui que ela tinha 6 aninhos e eu tinha 12. Ou 10, mas eu era uma criança, eu não tinha muita maturidade. Mas tínhamos feito uma viagem e aí estávamos, sabe, tipo aqueles rios que tinham pedras e tinham poços de água, e lá as pessoas ficavam tomando banho naqueles poços e tal. E eu lembro que eu estava com meus pais e a família, e eu não lembro se foi churrasco que era, mas todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, brincando. Eu, minha irmã e uma priminha de biquíni, tomando banho, pegando a água no poço, jogando na cabeça, molhando e molhando o nosso corpo, quando de repente tinha um balde que era tipo um balde de inox. E minha irmãzinha, essa mais nova, que tinha talvez uns 6 anos na época, não sei ao certo a idade, eu não consigo me lembrar, mas ela pegou o baldinho de inox, jogou todo na água e tentou subir com a água pra gente continuar se banhando. Só que o que aconteceu? Quando ela colocou o balde todo dentro da água, naquele poço que é escuro, eram de pedras, então a gente não conseguia ver. O que acontece? A água puxou minha irmã pra dentro. Puxou. E ela afundou imediatamente. Só que o que acontece? Tinham muitas pessoas, um grupo, uma família, conversando, rindo, brincando, música alta. E de repente percebemos a ausência dela e começamos todas as pessoas a procurar a minha irmã. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E ninguém achava, e aquele desespero. E eu tenho a fotografia, a imagem na minha mente do desespero. E minha mãe ficou desesperada, começou a chorar, desesperada, aquela dor, aquela aflição, todo mundo sem saber o que fazer. E naquele momento de aflição, o Espírito Santo tocou no coração de meu pai, soprou. Olha, meus pais não conheciam o amor de Deus, nós nem sabíamos o que era o amor de Deus. Eu desconfio que no dia meu pai, inclusive, estava bebendo e muito. Mas Deus foi lá e soprou no coração dele. Essa menina tá no rio, essa menina caiu nesse poço. E aí Deus, Todo-Poderoso, colocou isso no coração de meu pai. Meu pai olhou para todos e falou assim: minha filha tá aí dentro. Ela tá dentro desse poço aí. E aí, sem pestanejar, meu pai desceu e pulou. E demorou, e todos desesperados, e a gente desesperado, ninguém nem sabia. E eu lembro que antes de meu pai pular, algumas pessoas falaram assim: se ela tá no rio, já morreu, nem adianta. Daqui a pouco o corpo sobe aí. Não se preocupa não, se ela caiu no rio. Mas meu pai nem pensou, meu pai se jogou. Foi lá e começou a procurar ela naquelas águas escuras. E de repente Deus operou um milagre. Quando ele subiu com minha irmã nos braços e colocou ela já estava roxinha. E aí começamos a pedir, clamar a Deus naquele momento. Nesse momento, gente, no momento da dor, todo mundo quer servir a Deus, todo mundo quer amar a Deus, todo mundo quer dizer que Deus existe. É no momento da dor que Deus se revela. E aí todo mundo começou a clamar a Deus. Minha mãe, mesmo sem conhecer ainda profundamente o amor de Deus, ela sempre teve temor a Deus. Começou a clamar a Deus e meu pai ali, de repente, ela voltou e ela começou a cuspir a água e minha irmã venceu aquela luta perfeitamente. Hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, ela é perfeita, uma mãe de um filho lindo, uma pessoa abençoada por Deus. Mas, olha, toda vez que minha irmã passa qualquer dificuldade na vida, assim, sabe, normais que a gente passa na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu me lembro desse momento. E eu penso assim: Deus tem um propósito na vida da minha irmã. Deus tem um propósito na vida da minha irmã, porque Deus não ia tirar ela daquele rio quando ela era criança para ela crescer e tornar-se qualquer pessoa, não. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Da mesma sorte, Deus quis me ensinar algo, porque eu era criança e eu assisti tudo aquilo ali e Deus me mostrou: olha, eu tenho um plano na vida de vocês.
Eu estou resgatando aqui sua irmã para vocês crescerem e viverem para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então nada que acontece na minha vida, na sua vida, é por acaso. Mesmo a dor, mesmo o susto, mesmo a quase morte que a gente passa na vida, serve para a gente entender, uau, então Deus tem algo na minha vida. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para fazer. Ei, por que Deus não deixou você morrer ainda? Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de um amigo, eu era adolescente ainda, eu tocava violão, estava aprendendo e estava muito empolgada para aprender a tocar. E aí eu fui lá, fiquei ensaiando várias vezes. Depois, quando eu fui sair para vir embora, que eu fui atravessar a pista, veio um carro na mais alta velocidade. E eu não tive forças de me mexer, porque quando eu olhei, o carro já estava em cima de mim. E a única coisa que eu me lembro dessa situação, a única coisa que eu me lembro, foi que eu fui empurrada não pelo carro, mas por mãos grandes, mãos fortes. De repente eu senti o meu corpo sendo empurrado, lançado. Imaginem, eu olhei para um lado, eu vi o carro em cima de mim. E num piscar de olhos eu já estava do outro lado da pista. E eu estava jogada, porque eu fui literalmente empurrada, como se mãos muito poderosas tivessem me livrado daquela dor, me livrado da morte. E quando eu olhei para trás, que eu vi o carro subir naquela velocidade absurda, era uma ladeira. Quando eu cheguei do outro lado, a única coisa que eu conseguia fazer era agradecer a Deus. Eu já conhecia o amor de Deus, eu já sabia quem era Deus. Eu talvez estivesse na faixa dos meus 13, 14 anos e eu chorei e falei, Deus, eu te agradeço porque eu sei que foi a tua mão que me livrou da morte. E toda vez que eu passo por uma luta nessa vida, eu sei, ei, Deus não permitiu que eu morresse atropelada naquele dia, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um projeto para mim, Ele tinha um sonho para mim, e eu vou cumprir aquilo que Deus tem para minha vida, eu vou cumprir, ninguém vai me impedir, porque maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você, maior é Deus na sua vida, maior é Deus na sua vida. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, você deveria aceitar com gratidão o modo que Ele te moldou. O modo que Ele transformou você. As dores que você passou. Uma vez que Deus tem um projeto para a sua vida, os momentos mais difíceis da sua vida é para você usar para a glória de Deus e dizer assim, para de reclamar. Começa a dizer, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso. O Senhor permitiu para forjar o meu caráter. O Senhor permitiu para me tornar quem eu sou hoje. Obrigada, Deus, obrigada, Deus. A Bíblia diz, mas exatamente, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. A sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitar o propósito de Deus na sua vida. Nesse texto da Bíblia, a Bíblia descreve lá um oleiro preparando aquele jarro bonito e quando ele conclui, o jarro olha para ele e fala assim, peraí, por que você fez nesse formato? Eu não gostei não. Quem é ele? Quem somos nós para questionar a Deus? Por que o Senhor nos fez assim? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso ou aquilo? Não. Não podemos questionar a Deus. Ele tem um propósito para tudo. E para Ele cumprir o propósito dele na minha e na sua vida, o primeiro passo é aceitarmos os propósitos de Deus para nós. É dizer sim, sem questionar. Deus quer que você goste de usar a forma que Ele lhe deu. Entenda essa forma como as competências, as habilidades, a personalidade, a aparência. Deus quer que você goste do que Ele fez para você.
do que ele sonhou para você, do que ele projetou para você. Esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito o seu trabalho bem feito e não precisará se comparar com ninguém. Quando você se compara com alguém a respeito daquilo que você faz, você corre dois riscos sérios. O primeiro deles é o risco da inveja. É você olhar para alguém se comparando e dizer, nossa, mas ela faz melhor do que eu. Mas ele faz melhor do que eu. Olha como ele faz. E começar a ter inveja. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é quando você se compara e faz melhor do que a pessoa, é a vaidade. É o momento que você fala, olha como eu faço melhor do que ele. Olha como eu faço melhor do que ela. A vaidade. Então, sabe o conselho que a Bíblia nos dá? Não se compare. Não se compare. Para você não pecar nem com a inveja, nem com a vaidade. Então, quando você olhar para alguém, olhe na pessoa como uma inspiração. Reconheça o talento que ela tem e diga assim, Deus, que inspiração essa pessoa, Deus. Que bênção essa pessoa. Deus, como é bom ser bênção também, eu com o meu talento, com a minha habilidade. Mas cuidado com as comparações. Se você for usar a comparação, use com sabedoria, porque você corre risco de falhar com a inveja ou com a vaidade. A Bíblia nos diz que, se possível, não se compare aos outros. Faça bem o seu trabalho. Faça bem. E assim você terá algo do que se orgulhar. Quando você faz bem o seu trabalho, você poderá olhar para o trabalho que você fez e se orgulhar dele. Então imagina, se você é um professor, se a sua atividade profissional é educação, é ensino, a primeira coisa que você precisa sonhar na sua vida é em ser seu próprio aluno. Você tinha que pensar assim, meu Deus, como eu ia ficar feliz se eu encontrasse na minha vida um professor como eu sou. Quando você trabalha para alguém e faz parte de uma equipe, você pode olhar para aquela equipe, a equipe que você desenvolve, que você trabalha, dá o seu melhor. E um dia você olha para você e fala assim, nossa, como eu queria um dia ter alguém na minha equipe como eu sou na equipe dessa pessoa. Ter orgulho do que você faz, ter alegria do seu bom trabalho. Mas poucas pessoas sentem isso porque poucas pessoas dão o melhor que elas podem. Dê o melhor que você puder, porque assim você terá prazer do seu trabalho e você vai ser honrado por isso. Você irá descobrir que pessoas que não compreendem a forma que Deus as fez, irão sempre criticar você. Irão sempre fazê-lo corresponder aos que eles pensam que você deveria estar fazendo. Ignore todas as pessoas que vão de contrário com o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você tenha um sonho, tenha um projeto, você vê que Deus te chamou para isso. E aí, você compartilha com algumas pessoas que você ama e talvez essas pessoas digam assim, mas você, não sei, não vejo você fazendo isso, você tem certeza? Se você entende que Deus te chamou para isso, ignore. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive as pessoas que nós amamos, poderão de alguma forma influenciar no chamado que Deus tem para você. Então, a certeza que você vai ter é a sua fé, é a sua conexão com Deus. É quando você faz com prazer e você sabe que está cumprindo a sua missão nessa terra. Aí sim você fará a diferença. Qualquer que seja o dom que você tenha, que Deus tenha concedido a você, esse dom pode ser ampliado e desenvolvido pela prática. Então, independente, se Deus te deu um dom em determinada área, você pode ainda melhorar. Como, Zandra? Praticando. Ninguém tem o dom do ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, opiniões, prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor. Com o tempo, pode se tornar um mestre do ensino.
Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Aprenda e se expanda no que puder. Observe, você identificou o talento que você tem? A competência que você tem? A habilidade que você tem? Comece a usar. E você vai usar muito, usar bem, e sabe o que vai acontecer? Esse dom, esse talento, essa habilidade vai ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. E algumas pessoas que te conheceram logo no início, quando te verem no final, irão dizer, uau, como você cresceu. E talvez aquelas que disseram pra você assim, que loucura é essa? Pra que você vai fazer isso? No final irão te aplaudir. Irão reconhecer quem é você. Eu lembro da história daquele youtuber, chama Whindersson Nunes, e ele hoje é riquíssimo, milionário com os vídeos que ele faz na internet. E no início, quando ele começou a fazer, ele ia fazer os vídeos, trancava o quarto todo, pegava o único celularzinho que ele tinha para fazer os vídeos, e a mãe dizia para ele assim, ô Whindersson, vai procurar trabalhar, menino. Vai procurar um emprego, será possível que esse menino só fica querendo fazer esse negócio desses vídeos? Tá vendo que não vai dar em nada, tá vendo que não vai dar pra nada. Esse menino não quer trabalhar, e era aquela cobrança, E ele ali com um sonho. Eu vou fazer sucesso com os vídeos, eu vou fazer sucesso com os vídeos, eu vou fazer sucesso com os vídeos. E o pai dele, menino, você tem que trabalhar. A família, você tem que trabalhar. E ele nos vídeos, e ele nos vídeos, e ele nos vídeos. De repente, um vídeo dele foi a virada da vida dele. Foi a virada. O que é que aconteceu? Ele prosperou de uma forma incrível. Ele ficou rico. Ele ficou rico, ele começou a ser chamado para fazer mais vídeos, ele começou a ter patrocinadores, era drone, era figurino, era palco para ele fazer, era espaço para ele fazer, era propaganda de grandes empresas, e a vida dele começou a dar uma guinada. E aí um dia ele tá sentado no sofá, um dia inteiro, já sem... não tô afim de fazer vídeo hoje não. E aí a mãe dele olha para ele e fala assim, ô Whindersson, meu filho, tu tá assim sem fazer nada, não quer fazer um videozinho não? Ou seja, aquela pessoa que no início falava assim, pra que fazer isso que não vai dar em nada? No final, saiu dizendo assim, filho, vai gravar, corre pra gravar, porque você nasceu pra isso. Então não desanime. Se você entender que Deus te chamou pra algo, vá lá e cumpra o seu propósito. E Deus vai honrar a sua vida. E Deus vai te erguer, Deus vai te levantar. Lembre que você precisa fazer para a glória de Deus. Em primeiro lugar, abençoar a Deus. Em segundo lugar, abençoar as pessoas. Reconhecer a glória de Deus e abençoar pessoas. A reflexão do nosso dia hoje diz assim, você que está anotando, já pega o seu caderno aí e escreve. A reflexão do dia é, Deus merece o melhor de mim. Não dê qualquer coisa, não. Dê o seu melhor. Deus merece o seu melhor. O versículo para memorizar diz assim, está em 2 Timóteo 2, no versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O bom obreiro, ele não tem do que se envergonhar, ele faz o bom trabalho. E a pergunta para meditar, a pergunta para você meditar à noite, meditar amanhã durante todo o dia, diz assim, qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? Qual a melhor maneira que eu posso usar aquilo que Deus me deu? Eu tenho certeza que Deus vai te revelar, Deus vai mostrar para você como você pode usar esses dons e habilidades que Ele te deu. Fechamos mais um dia da nossa jornada aqui, com esse livro, Uma Vida com Propósitos. Eu tô feliz pelo nosso avanço. Amanhã continuamos, 22 horas e 2 minutos. Eu espero encontrar você comigo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua noite. Beijo no coração. A gente se vê aqui amanhã, 22 e 2. Compartilhe com mais pessoas, convida mais pessoas. Vamos chegar no final dessa jornada dos 40 dias, sabendo que impactamos muitas pessoas com essa verdade. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.